Olá, seja muito bem-vindo a mais um Clássico Flash Score. Isso mesmo, hoje é dia de clássico aqui na Flash Score, aquele pré-jogo que você já chega esfregando as mãos. É Maracanã, é Flamengo e Botafogo que deixam a Libertadores de lado e focam no Campeonato Brasileiro. Peço a você o seu like, aquela mãozinha que está aqui embaixo, sempre no YouTube, o seu comentário, quanto é que vai ser o jogo, compartilhar o nosso conteúdo, claro, e se inscrever no canal. E antes de passar a bola para o Eduardo Gerac, eu tenho um convite especial para você, que é o QR Code que pinta na sua tela aqui, ó, sempre no cantinho. Pintou esse QR Code, é o seguinte, gente, é o aplicativo Flash Score. Você abre a câmera do seu celular, aponta ali para o QR Code, escaneia e tem o aplicativo de graça, 0800, é presente para você. Eduardo Gerac, estarei no Maracanã nesse domingo para acompanhar Flamengo e Botafogo, 6h30 da noite. Flamengo brigando pelo topo da tabela, rodada a rodada com o Palmeiras. Agora o Bragantino chegou também. E o Botafogo numa corrida de recuperação. Atropelou, e eu vi, anotei a placa, o Internacional no último domingo. Jogou demais. Mesmo com o Renato Paiva dizendo o seguinte: o placar foi melhor que a atuação. Será que ele está exigente? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço para você. Não, eu concordo com o Paiva no seguinte sentido, né? O Botafogo conseguiu ser muito eficiente. Não é que ele jogou mal, não é isso. Realmente o Botafogo jogou bem, conseguiu envolver a equipe do Inter, né? O Inter que está sofrendo com o calendário, né? Perdeu algumas peças e ele realmente não tem elenco para fazer frente aí a 3 competições. No meu modo de ver, o Inter tem esse problema, mas enfim, o Botafogo não tem nada a ver com isso, né? Jogou muito bem, jogou naquela transição rápida, né? Chegando com muita velocidade no campo de ataque e, claro, acertou o gol, né? O Botafogo fez 4 golaços, podemos dizer assim, né? Inclusive, a gente tem até o mapa de gols aí do Botafogo contra o Inter, né? 2 golaços aí de fora da área, né? São aquelas bolinhas que estão ali fora da área, antes da meia-lua até, e 2 gols da entrada da grande área. Ou seja, se o Botafogo tiver essa eficiência em todo o jogo, vai golear sempre. Lembrando que o ano passado, né, já que estamos falando de Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, teve aquela goleada do Glorioso, né, no Campeonato Brasileiro, no segundo turno. Lembrar isso? Aquele 4-1, né? Que foi realmente uma tarde que deu tudo certo, né, para o ataque do Botafogo. O time foi muito eficiente, né? Então é isso, o futebol do Botafogo está, vamos dizer assim, voltando. Até porque o Renato Paiva, no meu modo de ver, é um treinador que entende muito de futebol. É claro que ele não tem as peças que tinha o ano passado, principalmente o Luiz Henrique, né, que era quem dava velocidade para o ataque do Glorioso, mas esse jogo, especificamente esse jogo contra o Inter, é um bom sinal, viu, Fábio? Até porque o Botafogo está desfalcado. E não tem a zaga principal, o Bastos, que está sendo preparado para o Mundial de Clubes. O Botafogo tem uma missão difícil, né? Só PSG e Atlético de Madrid no grupo dele. Exato. O Barbosa ainda está machucado, o Savarino, desfalques importantes para um Botafogo em remontagem. Porque ele perdeu, né? Ele vendeu, ou emprestou, na verdade. O Almada ainda pertence ao Botafogo. Ao Lyon, negociou o Luiz Henrique para a Rússia, negociou o Tiquinho Soares, liberou, e o Júnior Santos. Então ele perdeu força de marcação. Exato. Não, então, e até a gente tá vendo na imagem o Alex Telles, né, que é um dos jogadores que fez um desses golaços, né? Enfim, ele aí está comemorando exatamente o gol na nossa imagem. Agora, tem, por exemplo, o Cuiabano, que está surpreendendo a todos aí. Quer dizer, a todos não, né? O Renato Paiva disse que já entendia que ele poderia jogar ali. O Cuiabano jogou como atacante, praticamente, né? Contra o Internacional. Ele jogou numa dobra. E aí ele jogou na linha mais à frente, como se fosse um meia pela esquerda, às vezes um ponta. Por isso que o Cuiabano fez até aquele golaço, né, que você falou aí. Exatamente. E o Arthur também, né? Que está começando a aparecer, jogou demais também contra o Inter. Então, são só boas notícias do lado do Glorioso, né? Agora, em relação ao Flamengo, o problema do Flamengo, no meu modo de ver, além da questão ofensiva,
que o Flamengo tem sempre a bola, mas não está conseguindo ser tão contundente assim no ataque, tem a questão do sistema defensivo, né? O Flamengo, claro, o Felipe Luiz gosta de jogar muito no campo de ataque, né? Gosta de jogar pressionando os adversários, e a gente tem até a tela do Flamengo também para mostrar isso. Agora, a questão é ficar de olho no espaço que você deixa nas costas da última linha, né? E a posição média do Flamengo contra o Bahia mostra muito bem isso. Os zagueiros, eles ficam quase no meio campo, né? Ou seja, tem muito campo aí atrás da última linha para o adversário explorar. E o Botafogo gosta de fazer isso, né? O Botafogo tem uma transição rápida, ou pelo menos tenta ter uma transição rápida. Então vai ser um jogo muito interessante de a gente acompanhar. O Bahia, por exemplo, né? O Bahia do Rogério Ceni, que também tem esse jogo mais apoiado, né? De ir envolvendo o adversário, várias vezes conseguiu fazer isso, principalmente no segundo tempo. O Bahia deu um certo sufoco no Flamengo na reta final do jogo. O Flamengo até apelou para um pouco de cera, né, no Maracanã, nessa vitória aí contra o Flamengo. Então, assim, vai ser um jogo muito interessante da gente ver, né? Claro que o Rossi ali vai ter que trabalhar, talvez, contra o Botafogo, como ele já trabalhou contra o Bahia. E os dois times vêm de desgaste, porque jogaram no meio de semana a Libertadores. O Flamengo com um dia menos de descanso. Não sei se isso pode interferir fisicamente num jogo que vai ter uma exigência muito grande. Flamengo e Botafogo, como você mostrou aí nos mapas, jogam muito para frente. Aliás, uma característica que eu gosto, Edu, e principalmente que nós somos narradores e vamos ao estádio, a gente quer ver gols. Exato. Jogadas ofensivas. São times que vão, assim, verticais. Aquele time que tem a posse de bola, que troca passe do zagueiro para o lateral, para o volante, volta no zagueiro, volta no goleiro, não acontece nada. O Botafogo contra o Inter, ele fez o primeiro gol com o Igor Jesus. O Inter pressionou, obviamente, porque teve que sair. O Botafogo suportou e fez o segundo gol. Veio o segundo tempo e talvez muitos times do brasileiro fariam isso. Voltariam às suas linhas para puxar contra-ataque. Não. O Botafogo foi em busca do terceiro, foi em busca do quarto gol, matou o jogo e quase fez o quinto com o Natan. Mas o Aguirre salva, ele dribla o Antony e o Aguirre com carrinho tira. Então, assim, os times têm que buscar o ataque o tempo todo. O Flamengo tem essa característica também, apesar de ter tido dificuldade nos últimos jogos. Não, exato. E a gente vê a posição média do Flamengo, por exemplo, o Varela, né, que foi o lateral direito, camisa 2 aqui no nosso mapa contra o Bahia. Você vê que a posição média dele foi no campo de ataque, né? A mesma coisa com o Alexandro do lado esquerdo, né? Ficou quase mais no campo de ataque do que campo de defesa. Ou seja, nós temos no nosso mapa só 3 jogadores do Flamengo que ficaram mais no campo de defesa. Os 2 zagueiros, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, e o Alan, né? Que é o camisa 29, que ficou também um pouco antes ali da linha que divide o gramado. E lá na frente, claro, né? O Michael com a 30, o Bruno Henrique com a 27 e o Arrasca com a 10. Portanto, vai ser um jogo bastante interessante, porque realmente os dois times gostam de ir para frente, né? Os dois times gostam de transições rápidas, né? Quando isso é possível, claro, porque a gente precisa lembrar que no futebol, por incrível que pareça, sempre tem o adversário, né? Às vezes os torcedores só analisam o jogo olhando para o próprio time, né? Mas enfim, o nosso papel aqui é outro, né? O nosso papel aqui é discutir o futebol. É lembrar que existem 2 times em campo. Exatamente. De uma forma inteira, né? Dos 2 lados e tal, analisar os números, analisar, claro, e também com emoção, né? Porque o futebol também é emoção. Sem dúvida alguma, esse jogo vai ser um teste tanto para o Flamengo, né? E o Botafogo, claro, tendo que mostrar aí que realmente vai brigar pelo alto da tabela, né? O Botafogo que não começou tão bem, mas agora as coisas parece que vão se encaminhando aí do lado do glorioso, né? Falando um pouco mais do Campeonato Brasileiro como um todo, né? Muita gente apostava, até a gente já falou aqui, que o Inter poderia brigar. Agora, vamos ver como que o Inter sai dessa fase ruim, né? Porque tem muito jogo acontecendo. Então, realmente o Inter está sentindo isso. Agora, em compensação, né, Fábio, tem o Cruzeiro também que está melhorando demais de rendimento. Então, assim, é claro que Palmeiras e Flamengo, no meu modo de ver, vão brigar até o fim pelo Campeonato Brasileiro, a não ser que aconteça, sei lá,
alguma coisa muito fora da curva no Mundial de Clubes, né? Que a gente, sei lá, não sabe o que pode acontecer no segundo semestre, mas a tendência é que Palmeiras e Flamengo briguem pelo título até o final. Agora, tem times aí também aparecendo, o Botafogo, o próprio Cruzeiro, né? O Inter agora caindo um pouco, ou seja, vamos acompanhar aí essa nona rodada, né? Eu acho que eu falei oitava, mas é nona rodada. Já 24 pontos, né? Já foram disputados. E aquela conta. Quem está fazendo, em média, 2 pontos por rodada, ainda está brigando pelo título. Quem não fez, claro, ainda tem tempo para recuperar, mas aí precisa engatar uma série de vitórias para ficar aí nessa média. Com certeza, e precisa pontuar, porque isso é fundamental até o Mundial de Clubes, e depois os dois times vão se desgastar, porque eles, Fluminense e Palmeiras, vão para o Mundial, os 16 vão ficar aqui descansando e treinando. Exatamente. Quando eles voltarem, o Campeonato Brasileiro recomeça e eles não tiveram férias. Exato. Então, assim, somar pontos agora é fundamental para formar aquela famosa gordurinha de início de campeonato, que é quando, segundo o Guardiola, e no livro confidencial, que você tem aí também contigo, tem ele diz, é uma corrida longa, campeonato de pontos corridos, se ganha no início e no final, porque a oscilação é no meio. Vamos ver. E lembrando também que quem tiver já na fase do mata-mata de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, é tudo também a partir de agosto, né? Ah, sim, ainda tem isso, que vai avançando e vai embolando cada vez mais. É isso mesmo. Edu, forte abraço para você, meu amigo, até a próxima. Valeu, Fábio, abraço a você e bons jogos aí, né, para todo mundo. A gente se encontra aí na próxima semana com mais pré-jogos aqui na Flash Score. Abração, Fábio, valeu. Valeu, e eu espero que com muitos gols. Baixe o nosso aplicativo, pinta aqui no cantinho, na tela, o QR Code, é de graça, é 0800, sobe e desce da tabela do Campeonato Brasileiro, porque Brasileirão é aqui na Flash Score. Grande abraço e até a próxima.